Olá, meu querido, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Amém. Vamos esperar que mais alguns irmãos entrem conosco aqui para participar da nossa live. A nossa live hoje, ela tem um tema, e o tema da nossa live hoje: quais são as diferenças entre as ovelhas e os bodes, né? Há uma diferença desses dois tipos de animais, o pastoreio é diferente. Hoje nós vamos falar sobre isso, mediante sempre a palavra de Deus, né? A nossa base, o nosso alicerce sempre é a palavra de Deus, né? Então sempre devemos entender que a palavra de Deus é a regra de fé, de conduta da nossa vida, né? Ela fala mais do que a minha opinião, ela é inerrante, né? Ela está sobre tudo e sobre todos, tá, meus queridos? Então nós vamos falar e abordar o tema hoje, as diferenças entre bodes e ovelhas. Você que está chegando agora, nós estamos fazendo essa live pela Igreja Evangélica Missão para o Mundo. A igreja está aqui situada na rua República do Paraguai, número 417, no bairro Centro de Matinhos. A nossa igreja é uma igreja que está afiliada à AMIN. Para quem não sabe quem é a AMIN, é a Associação Missão para o Mundo. É uma associação que prega, que evangeliza, que faz missão para refugiados, para imigrantes e para as crianças também. A sua sede está ali em São José dos Pinhais. E a igreja Missão para o Mundo está afiliada à AMIN, a Associação Missão para o Mundo. E o presidente, né, o pastor titular da nossa igreja é o pastor Juarez, junto com a sua querida esposa Isabel, missionária Isabel, mas ela não gosta, mas eu chamo ela de pastora também, tá? E eles já estão conosco, estou vendo o pastor ali, a Isabel, Deus vos abençoe, estão juntinho conosco. E nós vamos começar essa live hoje sobre esse tema e esse assunto que é muito propício, é um assunto muito gostoso e vai dar um esclarecimento. Graça e paz, pastor Juarez, um abraço para vocês e para a Isabel também. E é um tema muito gostoso e é um tema também, meu querido, que vai dar um entendimento, um esclarecimento para nós, né? Muitas vezes nós pensamos que a dificuldade no seio da igreja é com os lobos, né, que estão inseridos, né, como diz acreditado, com pele de ovelha, mas os bodes também são prejudiciais ao seio da igreja, e hoje nós vamos falar sobre isso também, tá? Meu querido, meu amado, você que está chegando agora, mais uma vez eu quero falar e retificar para vocês, essa live está sendo feita pela igreja Missão para o Mundo, tá? E antes de nós adentrarmos a palavra de Deus, vamos orar? Eu te peço, você que está na tua casa, está no teu conforto, né, está no teu sofá, até mesmo na cama com o teu celular, vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao nosso Senhor. Também acabei de ver que a Vera Lúcia Santana Lourenço também está conosco. Para quem não sabe, essa mulher é minha mãe, a mulher sábia, né? Então eu amo muito ela e ela sempre corrige eu, sabe? A minha mãe fala que até os 100 anos de idade ela vai puxar minha orelha, e glória a Deus pela vida da minha mãe. E também junto com ela está o seu Elias, que é meu pai também. Um abraço para vocês, e Deus tem uma palavra para vocês, tá? Então vamos orar nesse momento, meu querido, meu amado. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, que venha abençoar, Senhor, esse momento que nós estamos, Senhor, falando do teu amor, enaltecendo o Senhor, para que o teu nome seja glorificado, e o homem que venha diminuir, mas Cristo Jesus venha aparecer em nossas vidas. Senhor, fala com cada vida, com cada irmão que está vendo e ouvindo essa live, Senhor. Que a tua palavra venha, Senhor, achar morada nos corações, Senhor. Sim, Senhor, porque é o Senhor que sonda as mentes. Fala com cada vida, com aquele que está preocupado, com aquele que está abatido, com aquele que está querendo, Senhor, resposta da parte do Senhor. E sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus.
Fala conosco essa noite, Senhor. Derrama a tua graça, o teu santo e poderoso Espírito, Senhor. Fala com cada um que está vendo essa live, Senhor. Conforta os corações com o teu santo e poderoso Espírito, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos no teu nome santo. Amém. Meu querido e meu amado, eu sei que a igreja não está presencial, mas a presença do Pai eu estou sentindo aqui, e eu sei que você também está sentindo a presença do Pai, a presença do Espírito Santo no seu ambiente, na sua casa, e é maravilhoso sentir a presença de Deus, como eu estou sentindo agora nesse momento, e o meu coração se alegra muito nisso, porque é gostoso sentir Deus, sentir a sua presença, aquilo que nos motiva e nos faz glorificar a Cristo Jesus. Queria mandar um abraço aqui também para o Marcos Gonçalves. Deus vos abençoe, obrigado pela sua participação. Deus tem uma palavra para você, Marcos, tá bem? Vamos ler a palavra de Deus, meus queridos, você que tem o app aí no celular. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, filho de Levi, capítulo 25 e verso 33, é o sermão profético, é o sermão escatológico das coisas vindouras que hão de acontecer. Mateus capítulo 25 e verso 33. Antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer para os irmãos que eu sou fã de pregação expositiva, né? Pregação que mostra o texto, o contexto, né? A parte cultural, a parte histórica, né? A hermenêutica, a homilia correta, mas hoje nós vamos um pouquinho diferente, não é muito do meu feitio, mas nós vamos hoje ter uma pregação temática, né? E pregação temática é um pouco diferente da pregação expositiva, né? Perdão, meus queridos. Então hoje nós vamos falar sobre ovelhas e bodes. Então o nosso texto aqui que nós vamos ler, e vai ser o texto que nós vamos meditar e falar essa noite, está lá no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25 e verso 33, diz bem assim, meus queridos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá ao rei que estiver à sua direita: vinde bendito do meu pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então essas são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante esse sermão escatológico das coisas vindouras, do grande julgamento que o Senhor fará. E o Senhor vai pôr à sua direita aqueles que foram ovelhas e aqueles que foram bodes, aqueles que trouxeram transtorno e escândalo para o nome de Cristo Jesus, ao qual está preparado fogo eterno e ranger de dente e tormento por toda a eternidade, né? Já foi falado ali, né, em algumas lives aqui, que nos evangelhos você vê nosso Senhor Jesus falando mais acerca do inferno do que do céu, do gozo, da paz e da alegria de estar no céu. Mas é necessário nós entendermos a palavra de Deus, que Jesus aqui ele faz uma ilustração para dizer aqueles que são servos, aqueles que são salvos, aqueles que pertencem a Deus e são filhos de Deus. Jesus ilustra como ovelha, né? E aqueles que não são salvos, mas estão junto com o povo de Deus, e são tropeços, são escândalos, né? Jesus aqui nomeia de bodes, né? E a maioria dos irmãos que estão vendo aqui a live faz parte de uma igreja, né? Tem um convívio com a irmandade, um convívio, uma comunhão com os irmãos, e certamente em algum momento da sua vida você vivenciou uma situação que foi difícil com o irmão, e você até hoje não entende porque fulano tomou uma atitude, falou tal palavra, te ofendeu, te machucou. Você vê isso e você não entende, né? E hoje nós vamos entender aqui. Meu querido e meu amado, meu irmão, há uma diferença
né, no Oriente, ali no cuidado, no pastoreio das ovelhas e dos bodes, tá? E eu quero ser bem breve aqui, não quero demorar, ser cansativo, mas nós vamos falar um pouco desses animais e vamos trazer uma analogia, uma ilustração para a vida cristã, e nós vamos ter também um entendimento e uma visão melhor para que a gente possa identificar, né, os filhos de Deus, né, ao qual o Espírito Santo testifica, Abba, Pai, e a gente vê, para que a gente também possa ver e distinguir os bodes também, irmão, para que a gente possa ficar bem longinho deles, tá? Jesus, ele amava a todos, Jesus é amor, mas só por causa disso ele não andava com os fariseus, estava toda hora com os fariseus, pelo contrário, Jesus o exortava e corrigia eles na frente das multidões, né? Então fica aí a dica, o entendimento, né? Bode você não fica junto. Primeira coisa que nós vamos aprender mediante a palavra de Deus, que as ovelhas para o pastoreio, o pastor é aquela pessoa que cuida das ovelhas, né? O criador, é ele que está junto. As ovelhas, elas são um animal dócil, gentil, fiel e são inocentes, tá? Então a ovelha, a sua natureza, ela não é arredia, ela é um animal submisso, ela é um animal dócil, ela é um animal que é bem inocente e é fiel ao seu pastor. Então, com isso, né, nós já entendemos e compreendemos que aquele que é servo de Cristo Jesus, aquele que tem um sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, essa pessoa que tem Jesus como teu Senhor, né, o senhorio de Cristo Jesus em nossa vida, essa pessoa é submissa a Deus mediante a palavra, essa pessoa, ela tem um tratamento dócil, tá? Essa pessoa, ela é fiel, e as ovelhas também, isso é como se fosse um adjetivo, mas um pejorativo também. Ela é tão inocente que ela pode se machucar, ela pode ir para lugares que não é para ela ir, né? Tem uma história que contam que um grupo de pessoas foram para o Oriente e viram um pastor, né, com o seu rebanho, e do nada ele pega a sua ovelha e quebra a perna dela, né? E as pessoas que viram aquilo ficaram com temor, ficaram sem entender, uma situação bem chata, até que perguntaram ali para o intérprete, para o guia, e chegaram até aquele pastor, e por que ele fez aquilo, aquela coisa tão terrível, e aquele pastor explicou ali para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam viajando, falou: olha, essa minha ovelha, ela é muito inocente demais, e ela foge do rebanho, e ela vai para o deserto, lugares áridos, né, perigoso, pode morrer por falta de comida. Ela também, ela vai direto para as presas, ela vai direto para as feras, e ela pode morrer. E eu quebrei a perna dela para ela não fazer mais isso, sabe? Para controlar a ovelhinha, para ela não fugir de uma brisca e não perder a sua vida. E o que eu entendo com isso? A ovelha, ela chega a ser inocente e assim até meio burrinha, sabe, irmão? Desculpe, quando Jesus nos dá esse título de ovelha, é que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa de fato do pastoreio de Cristo Jesus. A ovelha, se ela não tiver um pastor, ela vira presa fácil, ela não consegue sobreviver como um animal normal, ela vai virar sempre presa, ela sempre vai ficar debilitada, doente. Então, entendemos aqui esta noite, que ovelha, ela precisa de um pastor. Se ela não tiver um pastor, ela não vai ter um tempo longo de vida, ela não consegue viver em bando, ela vai se misturar com outros animais e vai padecer e morrer rápido. Então a ovelha é um animal que está submisso ao seu pastor, ao nosso Senhor e Salvador, é um animal dócil, manso, olha que interessante, o próprio Cristo Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a ovelha, ela é mansa, ela é dócil, ela é fiel, e ela também é muito inocente, ao tal ponto que ela vai para onde ela não deve ir. Então entendemos isso. Já os bodes, meus queridos, né? O bode, ele tem um comportamento totalmente diferente. O bode, ele é
Os bodes, né, eles são rebeldes, briguentos, traiçoeiros, né, agressivos e arredios, né? Então, para você lidar com os bodes é difícil. É um animal que, se você não tiver cuidado, ele te ataca, ele te dá cabeçada, ele te dá chifrada. É um animal difícil de lhe tratar. Ele é traiçoeiro, né? Ele vai querer ferir você pelas costas. Então, quem já não foi ferido pelas costas por uma pessoa? Quem já não viu pessoas briguentas? Quem já não teve um ciclo social com pessoas rebeldes, nada agrada, são queixosas, arredias, né? Então, se você está tendo essa amarga experiência, meu querido, meu amado, meu irmão que está aí ouvindo e vendo essa live, provavelmente você está tendo aí um relacionamento com bode, tá? Bode é assim, ainda que essa pessoa possa ser um parente teu, ainda que essa pessoa pode ser até seu cônjuge, sabe? Pode ser sua esposa, seu esposo, enfim. Se ela está tendo esse tipo de comportamento, rebelde, briguento, traiçoeira, arredio, né? Então infelizmente, você está lidando com um bode, né? Porque se fosse ovelha, não ia ter esse comportamento, essas atitudes, essas ações. E eu quero falar para você que muitas vezes a gente fica triste, porque há pessoas que nós amamos que estão ao nosso redor, né? A nossa parentela, os parentes, muitas vezes um parente muito íntimo, até pessoas do convívio familiar, né? Mas se está tendo essa atitude e não há mudança, infelizmente, mediante a palavra de Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, e nem tenho esse poder, porque quem tem o poder de julgar e salvar e condenar é o nosso Deus, tá? Então, mas se essas pessoas tá tendo esse comportamento, ela está sendo bode nesse momento e está tendo atitudes de bodes, tá? Outra coisa também, quando uma ovelha entra, né, uma ovelha nova entra no rebanho de umas ovelhas, essa ovelha nova, o que acontece? As outras ovelhas começam a se esfregar nessa ovelha nova que entrou no rebanho. Por que elas fazem isso? Para essa ovelha nova ter uma aceitação, para ela fazer parte do aprisco, para ela estar unida com todas. Então essa é uma forma de comunhão, uma forma de ela entrar no convívio social daquele rebanho. Então a ovelha é assim, quando ela percebe que entrou uma ovelha nova no seu rebanho ou no aprisco, elas vão todas juntas lá se esfregar, né? Ter aquele carinho, é como se fosse um carinho, né? Uma intimidade. Vê como que ovelha é, né? Ovelha se preocupa com ovelha, né? Ovelha quer que essa ovelha faça parte do aprisco, né? É tão gostoso quando nós vamos participar de algumas igrejas e nós chegamos na igreja e somos tão bem recepcionados, tão bem tratados, ou quando a gente encontra um irmão de outra igreja, de outro ministério, mas você sente aquela comunhão, sabe aquele negócio de Jonas e Davi? Você olha para a pessoa, eu amei, aquela pessoa lá é muito legal. Então, olha, ele falou 2 palavras, eu já amei. Pensa numa pessoa legal, pensa numa pessoa querida. Isso é coisa de ovelha. Ovelha é assim, quando ela encontra outra ovelha, elas se esfregam, elas querem passar o mesmo cheiro, elas querem ter a mesma comunhão, né? A Bíblia não diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso, irmãos. Então a ovelha tem esse carinho para com essas ovelhas novas, e é isso que nós devemos ter para com os irmãos. Aí você na tua igreja, meu querido, meu amado, tem que ter comunhão com os irmãos, né? Ter amizade. Quando chegar alguém novo na igreja, converse, né? Recepcione. Quando você encontrar alguma pessoa, ajude, porque a ovelha é assim. Agora nós vamos fazer uma vírgula e vamos para o grupo dos bodes. Quando um bode novo entra no rebanho dos bodes, o que acontece? Os bodes que estão ali há mais tempo recepciona com chifrada, cabeçada, coice, né? Brigam por comida. Então o bode ele é o contrário. Está aqui também vendo conosco a Camila, Neque, o Postal, Lourenço. Para quem não sabe,
é minha esposa, é minha amada, é minha querida, é a minha esposa linda, maravilhosa, a mais linda do mundo, tá? Glória a Deus por isso, que Deus tem nos abençoado. E também quero mandar um abraço aí para os meus filhos, o Isaac e o Benjamin. Eles falaram: pai, manda um abraço para mim. Isaac, um beijo. Benjamin, um beijo. Pai ama vocês. Então, meus queridos, os bodes, eles não conseguem ter comunhão, eles não conseguem viver em comunhão, em grupo, eles não conseguem. Se viver, eles vão ficar machucando uns aos outros com todo tipo de que eles possam ter, sabe? Cabeçada, chifrada. Então, tem pessoas que no decorrer da nossa vida, que a gente depara, a pessoa briga com a gente, faz de tudo para nos ferir de todas as maneiras, né? Você vê que o bode usa a cabeça, o chifre, os cascos, o coice, de tudo faz para brigar um com os outros, né? Bode é assim, irmãos, ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer machucar o próximo, ele vai querer ofender, ele vai querer fazer alguma situação para machucar, né? E a gente encontra pessoas, infelizmente, meu querido, queria mandar um abraço aqui também, para o Odemir Postal, para a tia Sil, Deus vos abençoe, nós amamos você em Cristo Jesus. Então o bode, ele não consegue ter comunhão, ele não consegue, ele lança já o seu jeito feroz, arredio, não é um animal dócil, pelo contrário. Então, se você teve essa amarga experiência de andar com pessoas que nada agrada, tudo briga, tudo quer ofender, tudo tem já uma palavra, já tem uma palavra maldita para falar, você infelizmente, mais uma vez, está lidando com o bode, né? Você está convivendo com um bode aí, e bode, meu querido, é difícil, é desse jeito, né? Então, a gente já sabe disso, que as ovelhas são submissas, que as ovelhas, quando entra uma ovelha nova no bando, elas tratam com amor, elas se esfregam para ter o mesmo cheiro, né? E os bodes já não, já são arredio, são violentos, né? Tratam os bodes novos com chifrada, cabeçada, é difícil, né? Não tem como lidar com esses animais. Só um momentinho. Desculpe, meus queridos. Agora nós vamos para outro fator interessante aqui. As ovelhas, elas comem em bandos, sabe? Todas juntas. E as ovelhas, sabe? Elas precisam que o pastor leve ela para um pasto bom, um pasto verde, verdejante, para que ela possa comer uma comida boa, que vai dar nutrientes, para que essa ovelha venha crescer, fortalecer, não ficar fraca e nem doente. Porque se a ovelha não tiver um pastor que leve ela para comer a comida certa, ela pode comer ervas venenosas. Então a ovelha precisa de um pastor para comer um bom alimento. E as ovelhas, elas conseguem comer unidas, né? Elas conseguem participar juntas do alimento. Então o que a gente aprende com isso? Nós que somos servos de Cristo Jesus, que somos ovelhas, nós comemos o alimento junto da palavra de Deus. União, não tem assim, eu preciso de um alimento diferente, não. A gente precisa de um alimento só que dá vida para você e vida para mim, que é a palavra de Deus, né? Foi falado aqui em Deuteronômio 8:3, parte, se não me engano, C, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? A Bíblia diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é alimento, a palavra de Deus santifica o crente, tá? A palavra de Deus, ela limpa, né? Jesus disse para os discípulos, né, para as ovelhas: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra, ela santifica, ela alimenta, ela limpa, né? Então a ovelha, ela precisa comer e comer com as outras ovelhas, né? Eu acho tão interessante que tem pessoas hoje, né? E está tendo uma emergente no Brasil, os desigrejados, pessoas que não precisam da comunhão da igreja, não precisam estar com a igreja, né, presencial, não precisam estar em comunhão com os irmãos. Irmão, você não está sendo ovelha.
Você está comendo sozinha. Você não está achando nos seus olhos, na sua audição, que você está se alimentando corretamente. Você precisa de um pastoreio, você precisa de Cristo Jesus e precisa de pastores na sua vida. A Bíblia diz lá em Hebreu, eles velam pelas vossas almas. Há necessidade também, irmãos, ovelhas que estão ouvindo, de a gente ter um pastor, uma liderança ao qual foi delegada e constituída por Deus, tá? Não é o que você quer, não é o que você precisa, né? Se a gente ficar querendo aquilo que nós queremos e desejarmos aquilo que nós queremos, as pessoas vão ter o anticristo, né? É o líder mundial que vai ter. Então tem que entender que Deus colocou alguém na tua vida para te ajudar, para aconselhar você, para dar a palavra de Deus, né? E o pastor, né, o líder mesmo, que está fazendo o papel de pastor de uma igreja, esse é o dever de levar a um pasto bom, para não comer comidas amargas, venenosas, que tem hoje no mundo um evangelho falsificado, um evangelho enganoso, um evangelho egocêntrico, humanista, um evangelho que não traz a glória de Deus, hinos e músicas que não enaltece o Cristo Jesus, mas são mais música para o homem, música que enaltece e glorifica o homem. Então está difícil. Então a necessidade da ovelha, o bode por sua vez, meu querido, ele não consegue comer em grupo, e quando ele come, ele briga com o bode que está ao lado dele. Além do que, o bode come tudo que acha em seu caminho. O bode, se tiver vidro ele come, se tiver ferro ele come. O bode come qualquer coisa. Você já ouviu que tem pessoas que qualquer coisa eles estão falando que é de Deus? Vou dar um exemplo muito rápido. Teve esses dias, eu nem sei o nome desse pastor, tá? Que falou que o dia 30 de março ia estar a morte, o cavaleiro, sei o quê, bababá. Falou um monte de coisa. Irmãos, eu vi um monte de bode, meu Deus, vamos ficar em casa, meu Deus, o Brasil precisa. Falei, irmãos, isso não está na palavra, irmão, isso não é bíblico, irmãos. Mas os bodes o quê? Já comeram essa palavra. Bode é assim, qualquer coisa que fala, qualquer palavra ele come. Então, se você conhece uma pessoa que qualquer ventinho de doutrina, qualquer modismo, qualquer pregador coach, qualquer modinha, eles estão acreditando, estão batendo palma, aquelas pessoas que gostam de revelamento. Se eu vou lá onde aquele irmão vai revelar, irmão, você tem a tua Bíblia em casa, você tem o teu quarto para orar, e Deus falará contigo. Deus falará mediante o santo livro que testifica. Jesus, examinais as escrituras, ele diz, cuidais ter nela a vida eterna. A palavra de Deus é Deus, né? E essas pessoas estão comendo qualquer coisa. Bode é assim, irmãos, eles não conseguem comer o alimento sólido, e nem o leite racional da palavra. Eles estão ainda de doer o coração, sabe, irmãos? Eu falo isso com tristeza e pesar pela experiência que nós temos, né? Ainda que eu sou meio novinho aí, estou com meus 39 ainda, né? Eu já tenho alguma experiência no seio da igreja. Basicamente, quase nasci numa igreja, e no decorrer dos meus anos eu vi muitas situações, e dói o nosso coração em ver pessoas ainda tão incautas, tão meninos, tão levados por qualquer palavra, qualquer enganador engana essas pessoas. Parece que são presas fáceis, porque bode come qualquer coisa, e além de comer qualquer coisa, ele come sozinho, porque ele briga com os outros, sabe pessoas que tem discussões tolas acerca da palavra, assuntos que não tem nada a ver, sabe, assuntos que não tem, sabe, tem tanta coisa para falar do amor de Deus, coisas tão mínimas, sabe, aquelas pessoas que eles coam um mosquito na água, mas engolem um camelo, bode, sabe, brigam por coisinha tola, mas coisa grande, gigante, eles engolem e não dá nada. Vamos ler mais algumas coisinhas aqui, que eu quero terminar rápido, e não quero cansar os irmãos, quero que eles aproveitem o domingo aí, porque amanhã é segunda-feira brava, né? Que tem que trabalhar, né? Tem que arrumar a casa, e os irmãos têm que jantar ainda, né?
Então vamos ler aqui. Uma coisa muito interessante aqui. As ovelhas, meus queridos e amados irmãos, ela tem glândulas na sua pata, né? E essa glândula, ela vai produzir um hormônio, né? Um cheiro. E esse perfume, esse cheiro que ela produz é agradável. E as ovelhas se identificam, acham umas ou outras através desse bom odor, desse bom perfume que exala dos seus cascos, das suas patas, né? Você veja que interessante, a ovelha, ela tem um bom aroma, ela tem um cheiro agradável, para que as outras ovelhas achem as suas parceiras, achem umas às outras, e não fiquem dispersadas, mas fiquem juntas, tá? Então é interessante que Paulo, ele diz ali, em 2 Coríntios 2, 14 até o 16, que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Uns são para a salvação e outros para a condenação. Então a ovelha, ela vai ter um bom aroma. Esse bom aroma que eu e você nós vamos ter, irmão, não vai ser de glândula nenhuma em nossas mãos, não. Esse aroma é um aroma espiritual, é um aroma de santidade, é um aroma que Deus, né, percebe na sua vida. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo, grande pescador de almas e pescador no mar também, Zico. Deus vos abençoe, obrigado pela sua participação. Deus tem uma palavra para você, tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Então as ovelhas, essa glândula, né, vai produzir esse hormônio, esse cheiro, e elas vão se identificar e vão seguir umas às outras. O crente também, ele tem um aroma espiritual. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então nós exalamos a santidade. Irmãos, santidade não se mostra, porque daí é falsidade, é altivez. Eu não sou santo porque eu vou na igreja todo dia, eu não sou santo porque eu uso roupa até o calcanhar. Não é isso santidade, isso é costume, tá? Eu oro demais. Irmãos, graças a Deus que você ora, continue orando. Isso também não é santidade, entendeu? Santidade, como eu falei, é estar limpo pela palavra de Deus. Santidade é orar com intensidade a Deus. Não é como os fariseus que oravam em voz alta para mostrar que eram santos. Isso não é falsidade. Até a palavra fariseu quer dizer separado, e a palavra santo também quer dizer separação do pecaminoso, do imundo, né? Daquilo que não agrada ao Senhor. Você ser santo é você ter uma vida separada do pecado e ter nojo do pecado. Quando eu falo pecado, a doutrina do pecado, a hamartia, abrange muitas coisas, tais como murmuração, contenda, falatório, sabe? Falar dos outros é pecado também, irmão, sabe? Falar dos outros é pecado. Ter um coração que maquina o mal, que quer o mal do próximo, não se alegra com a vitória do irmão, não fica feliz quando o irmão adquire alguma coisa, isso é pecado também, irmão, sabe? E isso não produz um bom aroma, espiritualmente falando, né? Queria mandar um abraço aqui para a nossa irmã Lourdes. Deus vos abençoe, obrigado pela participação. Então, ovelha, ela tem o aroma de santidade. E a ovelha, ela percebe quando a outra ovelha tem esse aroma, e nós também percebemos que tem irmãos que você percebe assim, aquele irmão é diferente, aquele irmão ele tem um trato diferente, é a ovelha exalando um bom perfume de Cristo. Todavia, meu querido, o bode é bem diferente. O bode, ele faz a urina nos seus cascos, e onde o bode anda, ele leva esse mau odor, ele leva esse cheiro mal. Então tem pessoas que aonde vai, ele traz um clima ruim, ele traz um dissabor, sabe? São pessoas que você não tem prazer de ficar conversando, até que no começo eles aparentam um sorriso, né? Até o momento eles conseguem enganar, sabe? E chega um momento que o bode ele vai enganando assim, ele vai fingindo, ele vai dando um sorriso amarelo, mas chega um ponto que ele vai demonstrar, porque urina no casco, né? É um mau odor, e esse cheiro mal,
é de pecado, é de coisas que estão escondidas, coisas, pecados ocultos, pensamentos, inveja, maledicência, né? Uma língua, a Bíblia diz uma coisa assim que é Provérbios: 6 coisas odeia o Senhor, e a 7ª ele abomina, ele tem ânsia, é aquele que semeia contenda, pessoas que semeiam contendas, pessoas que maquinam mal do próximo, do irmão, da irmã, dos familiares. Deus está atento do homem, e esses bodes, eles pensam que enganam as pessoas, eles pensam que enganam os homens, eles pensam que enganam a todos, mas a Deus não engana. Esse aroma de pecado, esse cheiro de coisa profana, esse cheiro imundo está chegando até as narinas de Deus. Tome cuidado, bode, tome cuidado porque as suas pegadas, onde você está andando, está deixando um caminho podre, nojento, pecaminoso perante o Senhor, tá? Pelo contrário, a ovelha, onde ela vai, ela tem essa docilidade, ela tem esse aroma, né? Sabe, tem pessoas que passam em nossa vida, a gente fala: que saudade daquele irmão, puxa, que pessoa boa de conversar, tudo era 10, sabe? Pessoas boas que passam na nossa vida, a gente tem saudade, porque são ovelhas, né? Agora bode, não dá saudade não, irmãos, não dá para engolir, não é elitismo isso aí, irmão, a gente não está fazendo separação, mas o santo não se mistura com o profano, tá? Jesus, ele amava, falei de volta, vou falar agora, Jesus amava os fariseus, mas eles não estavam toda hora com os fariseus, então aquele cuidado que assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então a gente é o que a gente fala, a gente é com quem a gente anda, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa, né? Então tome cuidado, ovelhinha e bodezinho, tá? Tome cuidado, tá? Com as nossas atitudes. Vamos mais um aqui. A ovelha, ela deixa ser tratada, tosqueada, manejada, tá? Já foi falado que ela é um animal dócil, submissa. Então toda vez que a ovelha tem um tratamento com o seu pastor, né? Ela não resmunga. A Bíblia diz que Jesus, ele foi como uma ovelha para o matadouro. Por quê? A ovelha, quando vai para o matadouro, ela vai em silêncio, né? Então a ovelha, quando está na prova, está na luta, meu irmão, né? Porque Deus está tratando, né? Quando nós estamos na prova, na adversidade, no mar revolto, onde tudo não dá certo aos nossos olhos, à nossa vista, parece que é um retrocesso, andamos, né, 10 passos e voltamos 20 para trás, é o Senhor tratando. E quando o Senhor trata de uma ovelha, tá, de um servo, uma ovelhinha dócil, ela tem que ficar quietinha, ela fica submissa. Então é um momento, irmãos, que eu e você, a gente tem que ser ovelha, no momento em que Deus está tratando, porque Deus, ele age de várias formas, ele é soberano, ele é todo poderoso. Foi essa semana que eu li, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então a gente faz um prognóstico, a gente faz uma meta, um caminho na nossa mente, mas muitas vezes não é o caminho celestial, não é o que Deus tem preparado para mim e para você, né? E o caminho de Deus, o pensamento de Deus, é bem a diferença entre o céu e a terra. É quase que imensurável, não tem como a gente medir quão inescutáveis são os caminhos de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Olha que Paulo diz: quão insondáveis são os seus caminhos, inescutáveis, né? Então o caminho de Deus não dá. E a ovelha, quando Deus está tratando, ela tem que ficar quieta, ela tem que só adorar, glorificar, porque tem vezes que a lã da ovelha cresce de tal maneira que começa a atrapalhar a ovelha, a sua locomoção, o seu caminhar, né? Até para ela comer, até para ela ter a sua higiene. Há momento que a ovelha tem que ser tosada, irmão, sabe? Há momento que a ovelha tem que passar por essa situação. E se eu e você estamos passando por isso, ficamos aos pés da cruz de Cristo Jesus, ficamos em silêncio. Mas quando eu falo em silêncio, é o momento de a gente adorar ao Senhor, é o momento de a gente entender o querer
e o efetuar de Deus na nossa vida, e não façamos como o povo de Israel, que foi murmurador, queixoso, né, de dura servil, reclamou o deserto inteiro, e daquela geração somente 2 adentraram a terra prometida, porque foram ovelhas, né, e tiveram um silêncio, foram submissas, né. Então a ovelha, quando é tosqueada e tratada, ela fica quietinha. Em compensação, os nossos amigos, os nossos amigos bodes, na hora do tratamento com eles, são difíceis de pegar, correm, bate, faz escândalo, grita, faz um berreiro, né? Mais uma vez, é para vocês entenderem, são agressivos. Quando eu falo agressivo, nenhum irmão vai te bater aí, mas pode acontecer isso também, mas é em palavras. Tem pessoas, irmão, tem cara de santo, tem cara de coitadinho, a cara, o jeitinho assim, bem coitadinho, mas quando você fala, a língua é uma espada afiada, é uma língua venenosa. É nesse sentido que eu falo de agressividade verbal, sabe? As palavras são assim que você fala, de repente o irmão fala aquilo, mas o irmão falou aquilo com aquela carinha, eu não acreditei. A gente fica até sem reação quando ouve uma palavra dura de uma pessoa que a gente não espera. Você olha o quê? O irmãozinho com aquele sorrisinho falou isso. Quando Deus trata com o bode, ele esperneia, ele reclama, ele não entende, ele grita, ele ofende, né? Eu já falei, pessoas que falam, que Deus é esse que estou passando essa prova? Que Deus é esse que deixou passar isso? Deus não é assim, esse não é meu Deus, o Deus do Velho Testamento é outro, não entendo. Isso é bode falando, irmãos. Na hora que Deus está tratando, ele reclama. Na hora que Deus está falando, ele murmura com Deus e com todos, né? Então há um entendimento, né? E eu falo isso com tristeza, porque nós fazemos parte da liderança do Senhor, né? E sobre os nossos ombros há uma responsabilidade muito grande. E a Bíblia diz: não queira ser mestre, que o jugo é maior, que a cobrança será muito maior, né? E quando nós falamos do amor de Deus, mediante a palavra, tá? Nenhuma correção é do homem, nenhuma correção é mediante a palavra. Não pode ser, né? Eu sempre falo para os novos pregadores: o púlpito não é lugar de indireta, o púlpito não é lugar de desabafo, não. O púlpito é um lugar para pregar a palavra, né? E quando a liderança expressa o amor de Deus, a justiça de Deus, tem bodes, meus irmãos, que não gostam. Eu já cansei de ouvir irmãos e irmãs: essa palavra sobre pecado, eu não gosto disso. Irmãos, está no pacote a palavra de Deus, né? Você não vai pegar só as melhores partes, né? Você tem que pegar toda a Bíblia, todo o mandamento de Deus, né? E Deus, ele não suporta o pecado e nem o pecador, e o pecador também, entendeu? Deus não gosta dos seus filhos, né, em prostituição com o mundo, em vida promíscua com o mundo e com a igreja. A necessidade dele falar, porque, meu querido, eu aprendo cada vez mais, com os meus filhos. Eu corrijo eles, trato eles com alguma certa rigor, porque eu amo, eu quero que eles cresçam com entendimento e se tornem homens corajosos, né, de sobriedade, com um bom caráter. E pai que é pai, corrija porque ama, né? A Bíblia diz: o Senhor açoita qualquer um que receba por filho. Então você veja o carinho de Deus. E bode, quando você corrija, a cara fica feia. Queria mandar um abraço aqui também para a minha sogra, dona Marinei Neckel. Deus vos abençoe, dona Marinei. Também o irmão Pedro Luiz, obrigado pela participação. Deus vos abençoe pela participação, e Deus tem uma palavra para vocês. Então, bode não é difícil lidar com bode, com os bodes. Na hora da correção ele vai gritar, vai espernear, vai fazer um escândalo. Já viu pessoas que são revoltadas contra a liderança? Queria mandar um abraço aqui também para o meu tio, pastor Santana, lá de Ponta Porã. Um abraço, tio Deca, Deus vos abençoe. É pastor ali em Ponta Porã. Deus tem abençoado lá o seu ministério, e muito me alegro estar com ele aqui nessa live. E muito breve nós estaremos lá em Ponta Porã junto, adorando o nome de Cristo Jesus e falando do amor do nosso Deus.
Um abraço também para a minha avó, a dona Estelita, para os meus primos, que tem bastante primo, bastante tio lá. Então um abraço para todo mundo de Ponta Porã. Para quem não sabe, os irmãos, eu nasci em Ponta Porã, e para ser mais exato, eu nasci em Pedro Ramo Cavaleiro. Eu sou paraguaio e também sou cidadão do céu, glória a Deus por isso, tá bom? Vamos terminar aqui a palavra. As ovelhas, quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas reconhecem, tá? Então, a própria Bíblia nos diz ali no Evangelho de João capítulo 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor e sou reconhecido pelas minhas ovelhas, e elas não ouvem a voz de estranho, de mercenário, ladrão ou salteador. Então, quando o pastor chama, porque assim, o cuidado do pastor é assim, ele solta suas ovelhas, e elas andam por vários lugares, e junto com as ovelhas, vem ovelhas de outro aprisco, e também vem rebanhos de bodes. Então elas ficam tudo juntas, ovelhas de vários apriscos, e os bodes juntos. Mas quando o pastor chama as ovelhas do seu aprisco, elas ouvem a voz do pastor, e o seguem, e vai até o pastor, está entendendo? Então elas ficam misturadas com ovelhas de outro aprisco e com os bodes também. E quando elas ouvem a voz do pastor, elas já prestam atenção e vão atrás do som da voz do pastor. Ovelha de verdade, servo de Cristo Jesus, ela sempre ouve a voz do Espírito Santo. Deus fala: olha, não faça isso, não ande mais com tal pessoa, isso que você está fazendo não está me agradando. Ela ouve e obedece ao seu pastor, né? Hoje eu quero dizer para você, você que está vendo a live aí, o pastor está falando com você. O pastor está falando com você aí, ovelha. Faz tempo que ele está falando, mas hoje ele fala com mais nitidez no seu coração. Ele está falando há faz tempo com você. Faz tempo ele está mostrando o caminho. Faz tempo ele está falando para você mudar. Faz tempo que ele está falando: para de pensar das coisas dos homens e pensa nas coisas do céu. O pastor está falando: deixe os homens e as pessoas, mas pense nas coisas do céu. O pastor está falando aqui esta noite, e o pastor aqui não é o homem, mas é o sumo pastor que nós conhecemos e temos o senhorio dele na nossa vida, que é Cristo Jesus, o amado das nações. É hoje ele que fala com você. E quando o pastor fala, as suas ovelhas ouvem e obedecem. Já os bodes, meu filho, não tem como. Você tem que ir até o bicho, para que o bicho, você tem que ir buscar ele. Bode dá um trabalho, é difícil pastorear bode. Quem é pastor de igreja, os pastores que estão ouvindo aqui, o pastor Juarez, o pastor Deca lá de Ponta Porã, sabe como é difícil lidar com bodes que estão no seio da igreja, irmãos que você faz, ajuda, e eles nunca estão satisfeitos, estão reclamando. Esses são os bodes, mas infelizmente eles ainda ficam andando, porque a gente pensa que dá trabalho na igreja é os lobos. Não, o que dá trabalho mesmo para a igreja é os bodes, irmãos. Pode ter certeza. Hoje eu estou vivenciando um pouco a liderança, e não estou no banco da membresia, mas sim do outro lado, ajudando, ao meu pastor, a pastorear também. A gente vê as dificuldades, e a gente vê também as dificuldades, Então ficamos atentos à voz do Espírito Santo. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, Então é para ouvir. Ovelha, ouve aí, Deus está falando, tá? Outra coisa que é interessante: a ovelha, ou as ovelhas, elas precisam andar em bando, elas precisam ter comunhão, elas precisam ter unidade. Ovelha criada sozinha não dá certo, ela precisa de ter um convívio social com os demais animais, ela precisa estar junta com as outras ovelhas, e assim ela fica mais feliz,
é um animal que cresce melhor, é um animal que tem condições melhores para sobreviver e viver. Então eu e você, meu querido, amado irmãos, nós devemos viver em comunhão, viver como igreja. Queria mandar um abraço aqui também para a minha tia, a esposa do pastor Deca, do pastor Santana. Tia Sônia, Deus vos abençoe, obrigado pela participação. Estamos com saudade de todo o pessoal de Ponta Porã aí, tá bom? Então precisamos viver em comunhão, precisamos ser igreja e estar com a igreja. A Bíblia diz a multiforme graça de Deus, né? Somos um corpo com vários membros, né? Com várias funções, né? E nunca nós vamos rejeitar o nosso dedinho, porque ele faz parte do nosso corpo, né? Então nós precisamos estar unidos, em união, né? Mais uma vez eu falo para vocês, irmãos, não deixe de congregar, de estar na tua igreja. Como diz lá em Hebreus, não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns, né? Nós devemos viver em unidade, porque a ovelha que fica sozinha, ela infelizmente, ela é presa fácil, né? E a ovelha, ela precisa estar fortalecida, né? Ela precisa estar animada. Bode, por sua vez, meu querido, ele não consegue viver em unidade, ele não consegue viver em rebanho. Como eu já falei, ele briga, ele chuta. O bode, se a gente falar alguma coisa do bode, briguento. É isso aí, não dá para resumir em outra palavra. Ele não consegue ter um ciclo social. Em algum momento da sua vida ele vai espernear, em alguma situação ele vai reclamar demais. O bode é misericórdia, irmãos, tá? O bode não tem. E outra coisa interessante, as ovelhas, quando elas saem e vão para algum lugar, porque o pastor solta as ovelhas, né? Elas precisam dar uma volta, elas precisam ter esse momento, né? Então uma ovelha, ela tem um chocalho no pescoço, então ela faz um barulho e ela guia as outras ovelhas, né? Então é interessante que uma ovelha só ajuda todas as ovelhas a ser guiadas, né? Então as ovelhas, a gente sempre tem que estar se ajudando um ao outro, né? E ter uma pessoa que tem um pouco mais de maturidade, mais entendimento na fé, vai ajudar aquele que está ingressando novo na fé. Os bodes, por sua vez, não. Todos os bodes têm que ter um chocalho, porque eles se perdem, eles não sabem viver em unidade. E as ovelhas não, uma ovelha só ajuda a guiar o rebanho, fica mais fácil de localizá-la, né? O pastor, quando ouve um chocalhinho só, aquela ovelha, geralmente a ovelha que usa o chocalho, a ovelha líder, a mestra, é a ovelha mais velha, a matriarca, que tem mais experiência, né? Então veja como é que é. Deus deixou pessoas com mais experiência para ajudar os novos na fé, pessoas idôneas. Eu gosto de usar uma frase de John Wesley, que ele fala: o que eu aprendi nos seminários, eu aprendi com a minha mãe. Ela me ensinou muito mais do que os seminários, né? Muito mais que os teólogos de toda a Europa. Ele aprendeu com a sua mãe, né? Que era uma ovelha que tinha um chocalho, que ela ensinava. Eu posso dizer isso da minha mãe. Ela é uma ovelha que sempre me ensinou a sua sabedoria, o seu entendimento. E ela sempre fala da sua mãe, a dona Estelita. A minha mãe fazia assim, e agora ela está ensinando o filho, e eu também estou ensinando os meus filhos, né? Então a gente precisa, ovelha tem que estar do lado das ovelhas mestras, aquela que tem um chocalho, aquela que vai ensinar, aquela que vai passar a experiência, né? E assim na casa de Deus, irmãos, nós precisamos aprender com os irmãos a ter respeito pelas pessoas mais idôneas, que também dão respeito e vivem em coerência com a palavra de Deus, né? Porque tem pessoas muitas vezes que são velhas, são idosas, mas são bodes também, tá? Queria dizer isso, infelizmente, tem muito bode que é velho, está 50 anos na igreja e não aprendeu ainda, tem 15 anos de fé e é um bode velho, resmunguento. Só porque é idoso não quer dizer que é ovelha não. Fica a dica aí, e eu falo porque eu já vivi isso com uma amarga experiência, mas glória a Deus em Cristo Jesus por isso, tá? Estamos aqui com o presbítero Paulo Sarmento. Deus vos abençoe, Paulo. Um abraço para você, meu amigo. A gente sempre conversa acerca de Cristo Jesus. Deus abençoe você, a sua casa e seu ministério, tá? Vamos para o último aqui agora, que nós já vamos terminar a nossa live aqui.
Se algum irmão pode colocar a hora para mim aqui, irmãos, para eu ver que horas são aqui, para não estender aqui, fazendo um favor. O relógio aqui parou. Irmãos, antes de a gente concluir a mensagem, eu queria pedir um favor para vocês aqui. Se alguém tem um pedido de oração, se alguém aí está passando por alguma dificuldade, coloque seu pedido de oração aí. Nós vamos orar nesse momento, porque nós devemos entender, né, que a igreja, quando ela ora unida, ainda que nós estamos... Obrigado, Isabel, são 19h13, obrigado, mais alguns minutinhos, a gente está acabando aqui, Deus vos abençoe. Então, a gente tem que ter a comunhão. Por quê? Na oração, a Bíblia diz lá em Atos 2:42, e perseveravam na oração, na comunhão e no partir dos pães, né? Então a ovelha, né, ou ovelhas, ela tem que ter essa comunhão, e essa comunhão, irmãos, é uma comunhão de um só pensamento, né? Repartir os pães, ajudar uns aos outros, né? Não só com palavras, mas com assistências e orações com o mesmo propósito. Quando a igreja orou junta pela vida de Pedro, ele foi liberto da prisão, de tal maneira que quando ele bateu na porta, eles não acreditaram, né? Quando a igreja ora unida, o céu se move, algo acontece, né? A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Imagina a oração de vários justos, né? E Bode não consegue orar em união, né? Então, eu quero que você peça aí, escreva o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você, por sua casa, por sua família. Os pastores que estão conosco aqui, pastor Juarez, o pastor Santana, o presbítero Paulo, nós vamos orar tudo junto aqui, irmãos. Nós estamos cultuando, esse é o nosso momento de estar glorificando ao Senhor. É interessante que agora a gente vai lá para o começo da palavra, tá? Se lembra que a gente leu lá que Cristo Jesus, nos últimos dias, ele vai separar as ovelhas, né, à sua direita e bodes à sua esquerda. Ele vai falar: olha, bendito dos meus pais, né, ou venham para o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos tempos. Para vocês, bodes, né, a condenação eterna, a dor, o sofrimento. O que acontece? Quando, né, as ovelhas, elas saem, né, e saem ovelhas de vários apriscos, né, junto com os bodes. Aí no finalzinho da tarde, o pastor chama as suas ovelhas, né? Então as suas ovelhas vêm, as ovelhas do seu aprisco, tem ovelhas de outro aprisco, mas a dos seus apriscos vem, e junto também vem os bodes, tá? Aí o que o pastor faz? O pastor no Oriente, né? Até no Nordeste também tem muita criação de ovelhas e bode. Você pode pesquisar depois lá e você vai conferir todas essas informações que a gente está falando, que é fiel e é do cultivo e da criação mesmo dos ovinos, tá? Então, quando ele chama, vem as ovelhas e vem os bodes juntos, né? E entra no curral. Aí o que o pastor faz? Ele separa a ovelha dos bodes. Por quê? Se as ovelhas dormir junto com os bodes naquela noite, na manhã seguinte pode aparecer várias ovelhas mortas. Por quê? Eu já falei para você, o bode é um animal extremamente difícil de cuidar, de lidar com ele, que ele é agressivo ao tal ponto que ele mata e fere. Uma ovelha que é um animal dócil, não reclama, não faz barulho, né? É um animal que até quando está sofrendo ele não esperneia, não grita muito, né? Não rumina, né? Então não pode. Por isso que o pastor separa as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. O que eu quero dizer com isso? Muito em breve mesmo. Nós não sabemos o dia, nem o filho não sabe o dia do arrebatamento, né? Que o Senhor tomará a sua igreja e ela subirá nos ares com Cristo Jesus. A gente não sabe o dia nem a hora, só sabemos os sinais proféticos, os sinais, né, climatológicos, os sinais geográficos e térmicos, e os sinais da apostasia, dos escândalos, que a gente está percebendo que Cristo Jesus está muito perto para buscar a sua igreja. Mas muito em breve Jesus vai separar as suas ovelhas e vai deixar a sua direita e os bodes à sua esquerda.
Irmãos, eu vou até fechar aqui a Bíblia, vou guardar aqui meu esboço. O grande dia, né, da nossa glorificação, né, aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e nós veremos o Senhor face a face como Ele é. Aquilo que era imperfeito vai ser perfeito, e a tristeza, o pranto, as amarguras, os sofrimentos dessa terra serão aniquilados, e não haverá mais dor, nem pranto, nem mais tristeza, não haverá mais escuridão. Lá nós teremos o sol da justiça, né? A luz dele vai clarear a cidade santa, e lá nós teremos alegria perfeita e plena em Deus. Mas antes que aconteça esse tão desejado momento, porque eu sei que você deseja a vinda de Cristo Jesus, eu sei que você quer estar com Cristo Jesus, porque do jeito que as coisas estão indo, meu querido, é só tristeza, amargura, inveja, maldade, né? O ser humano, ele está se tornando a pessoa do mal encarnada em si, né? A bondade, o amor encarnou, e foi Cristo Jesus. Agora a gente vê o mal, né? A gente nunca viu uma humanidade tão má, tão perversa, com atrocidades, genocídios, né? Contra as crianças, né? Hoje a gente percebe que o Brasil está investindo forte contra as crianças, ideologia de gênero, as suas mídias, novelas que incitam a promiscuidade, a homossexualidade, e estão querendo minar as nossas crianças, né? A gente nunca viu tanta maldade, tanta ira, tanta discórdia, né? O próprio Jesus diz que Ele não veio trazer paz, mas sim dissensão será, né? Os inimigos dos homens serão as suas parentelas, está escrito na Bíblia. A gente nunca viu tanta maldade, né, ao nosso redor, né? Infelizmente, são por causa dos bodes, e Cristo Jesus vai vir para buscar as suas ovelhas, e os bodes será preparado para o fogo eterno de tormento. Nesta noite, eu quero que você faça uma reflexão, eu quero que você analise a sua vida, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 23, né? Examine o homem a si mesmo, né? E quando nós temos atitude de bode, né? Tem vezes a gente não é bode, mas a gente está tendo atitudes de bodes, ações de bodes. E a Bíblia diz que quando a gente não discerne bem o corpo de Cristo Jesus, e a gente participa indignamente do corpo de Cristo, Paulo diz bem assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, que discernem mal o corpo de Cristo. Sabe por que tem doente, fraco, pessoas porque não estão discernindo bem o corpo de Cristo, não estão entendendo que esse Deus é santo, que esse Deus é amor, que esse Deus é justo, e que nós devemos imitá-lo, devemos ser santos, devemos seguir a santidade, a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero que nós, né, pensamos e refletimos, se as nossas atitudes não estão sendo uma atitude de bode, sabe? Os nossos pensamentos não estão sendo pensamentos de bodes. E quando eu falo bodes, meus queridos, abrange todos que estão, né, inseridos em Cristo Jesus. Quando eu falo bode, muitas vezes tem bode que tem título de pastor, sabia? E tem bode aí dirigindo igreja, tem bode que prega, tem bode que canta, tem bode que toca, tem bode que faz live, o que mais tem? Está entendendo? E tem muitos que, né, estão saindo do caminho, estão tomando atitude de bode. É necessário nós mudarmos, é necessário nós deixarmos o arrependimento agir em nossos corações, é necessário nós clamarmos a misericórdia de Deus, é necessário, meus irmãos, porque Cristo Jesus virá buscar a sua igreja, e se Ele não vir buscar a sua igreja, nós enfrentaremos a morte. Queria mandar um abraço aqui para a irmã Liliane de Oliveira, a esposa do Eliseu, meu amigo. Um abraço, amo muito essa família. Deus vos abençoe, obrigado pela participação nessa live.
Então, meu querido, deixamos as nossas ações de bodes, senão nós podemos se tornar de fato, né, bode mesmo, e bode não vai ter céu, bode não vai ter. E eu quero orar por você. Não apareceu nenhum pedido de oração aqui, então nós vamos orar nesse momento, né, nessa semana que está começando, né, segunda-feira, né, vai começar segunda-feira, a semana para vários irmãos aqui, para todos os irmãos, né. Então eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. Também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, participando e ouvindo e vendo essa live. Obrigado, irmãos, pelo esse momento que vocês estão conosco. Eu sei que é um pouco cansativo, né? E a maioria dos irmãos estão vendo pelo celular. Muito obrigado, Deus vos abençoe. E eu também, né, se os irmãos permitirem, eu queria dar a bênção apostólica também, se o meu pastor permitir também. Então eu peço nesse momento, vamos orar por a vida de todos os irmãos que estão aí, e que Deus venha falar nos corações, né, que a gente possa mudar, né. É um processo, irmão. A nossa vida, ela é gradativamente mudada. Nós é um processo de santificação. Eu queria mandar um abraço aqui para a irmã Vaninha, né? Agora ela é minha vizinha ali na rua Nice Bilek dos Santos. Deus vos abençoe, obrigado pela participação. E nós vamos orar nesse momento, tá? Mais uma vez eu peço para você, meu querido, abaixa a sua cabeça, feche o teu olhinho santo e maravilhoso, erga a sua mãozinha santa aí e vamos orar ao nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento de estar, Senhor, ouvindo e participando, Senhor, desse culto, dessa live que o Senhor nos tem falado ao nosso coração. Abençoa cada vida, cada coração, nos abençoa, Senhor, nos corrija, nos dirija, Senhor, em toda a verdade, para que nós possamos refletir e ser ovelhas, Senhor. Ter, Senhor, atitudes de ovelha, Senhor, fazer aquilo que lhe agrada, Senhor, ter amor para com o próximo, para que cresçamos na graça, na fé, no entendimento, em Cristo Jesus, para que nós possamos cada vez mais ser servos, imitando o nosso Mestre e Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Meu querido e meu amado, abra suas mãos nesse momento, você que está na tua casa, né, do jeito que você está aí na sua casa, e nós vamos dar a bênção apostólica, conforme está escrito em Coríntios, que Paulo sempre faz menção da bênção apostólica, e nós vamos falar nesse momento, tá? Que o grande amor de Cristo Jesus, a graça do nosso Senhor e o doce amor do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Deus vos abençoe, te guarde e te abençoe nessa semana que está iniciando. Amém, meu querido? Fique com Deus e sejamos ovelha de Cristo Jesus. Tchau, tchau!